aí, pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre um assunto bastante complicado. É um assunto que normalmente eu nem trabalho, assim. É o pensamento de um filósofo alemão chamado Martin Heidegger, que apareceu aí na apostila aí da escola. E estou aqui hoje para tentar descomplicar essa ideia que normalmente é muito difícil de compreender. Inclusive tem um texto dele lá na apostila nossa que, rapaz, vocês vão ralar um cabo. Mas vamos tentar explicar isso da melhor forma possível. Bem, Heidegger é um filósofo alemão, né, que publica suas principais obras no começo do século XX, lá pela década de 20, mais especificamente. Ele faz parte de uma corrente filosófica chamada existencialismo, que vai surgir ele com Nietzsche, com Dostoiévski, com Kierkegaard, e ele vai ser uma das figuras mais importantes. Só que Heidegger, ele é complicadinho. Por quê? Porque é alemão, né? Ele inventa um monte de conceito que só faz sentido dentro da cabeça dele, assim. Se você não procurar um dicionário para entender o conceito do Heidegger, como que enxergava a tua ideia, você não vai entender o que é assimilar. Pois bem, mas Heidegger, ele cria, né, uma teoria dentro do campo da filosofia chamada de ontologia. Esse termo complicado, que pode assustar e tal, ele remete a uma ideia simples. Ontologia é a teoria do ser. O ser é um dos problemas filosóficos mais elementares, mais fundamentais, que já existem lá desde o princípio da filosofia. O ser, colocando aí uma definição simples, seria nada mais, nada menos que aquilo que é, aquilo que existe. Né? Até que está eternizado aquela frase famosa lá do Shakespeare, né? Do Hamlet, né? Ser ou não ser, eis a questão. O ser, de uma forma resumida, seria nada mais, nada menos do que o que existe. Só que o Heidegger, ele vai falar que há dentro da história da filosofia, um problema de incompreensão, de falta de discernimento dentro da história da filosofia, em que o ser, ele acaba assumindo uma outra ideia que não remete à singularidade do ser humano. Heidegger, ele vai dizer que Sócrates e companhia vão entender o ser como um ente, que é um outro conceito adjacente, que remete a coisas, a simples coisas. É como se o ser humano, essa estante e um cavalo tivesse tudo no mesmo patamar. E aí o Heidegger propõe uma ressignificação da coisa, tá? E que a gente se considere o problema do ser enquanto algo subjetivo, ou seja, enquanto algo próprio de um indivíduo, porque as pessoas são diferentes entre si. E aí ele constrói a teoria dele em cima disso daí. Um dos conceitos fundamentais do Heidegger é a ideia do Dasein, que no textinho de vocês vai estar escrito, traduzido para o português, simplesmente como ser aí. Esse ser aí, né, que é um conceito complexo, tem até tese em cima disso, ele remete à ideia de que nós somos seres no mundo, que nos diferimos dos outros animais porque nós temos consciência da nossa existência. Nós sabemos que estamos interagindo com coisas e com outros seres, e a nossa existência ela se configura como um projeto. E faz parte dessa existência também uma outra questão que muitas vezes é tratada como tabu, que é a morte. Nós somos seres para a morte. Então o conceito de Dasein do Heidegger, ele engloba todas essas coisas. Então, na obra dele principal, que é o Ser e o Tempo, ele cria uma teoria sobre o viver aqui na Terra, considerando essa dimensão do ser humano, que muitas vezes não é levada em consideração, que é a nossa finitude. Sim, cara, ninguém vai ficar para semente, todo mundo vai morrer.
É uma hora. Isso é um fato. A gente não sabe a hora exatamente, mas todo mundo vai morrer. Então, o Heidegger, ele coloca que muitas vezes os seres humanos vivem de uma forma inautêntica e não consideram que a morte é um fator que está associado, inclusive, à nossa própria existência, à vida. Então, é muito comum o ser humano ter uma visão equivocada da realidade, não considerando essa dimensão, que ela é um fato, vai acontecer, ninguém está fora disso, vai acontecer com certeza, que é a morte. E isso acontece, né, porque muitas vezes a gente entende o conceito morte de uma forma abstrata como um simples número, como algo que está distante. A gente vê aí na questão da pandemia, né, já morreram mais de 100 mil pessoas. E você vê gente falando, pô, mas isso é mentira. Não tem ninguém que eu conheça que morreu. Isso está lá em outro lugar. E isso acontece por conta da falta da proximidade. Então, o Heidegger vai falar que você só vai ter essa dimensão do que é a morte de fato quando ela está do seu lado. Quando ela cruza o seu caminho. Quando se vai alguém querido. Então, quando morre um amigo, um parente e tal, aí você vai despertar a consciência da finitude. E o que o Heidegger propõe? Que você deve, enquanto ser humano, viver a vida da melhor forma possível, explorando todas as suas possibilidades e encarando de frente a ideia que a morte é algo que irá acontecer uma hora, certo? Então, o Heidegger fala que o ser humano é um ser para a morte, não que você vai pensar todo o tempo que você vai morrer, mas todas as suas escolhas aqui nesse mundo devem levar em consideração que você é um ser finito. Então, você vê aí na pandemia aí um monte de gente, né, que tá nem aí pra paçoca e tal, só quer saber de curtir, como se não houvesse amanhã, como se fosse uma coisa que só pega com os outros. O Heidegger fala o seguinte: nós precisamos ter consciência da nossa finitude para orientar a nossa ação no mundo. Então, se a gente acha que a morte é uma coisa que não nos toca, que é algo que só tem a ver com o outro, a gente vai fazer escolhas ruins. Então, se você ter consciência que isso é um aspecto da sua vida, você não vai deixar as coisas para depois. Tem esse aspecto aí também, né? Porque ele fala que essa questão da morte, ela não deve gerar inação. Ou seja, você não vai ficar de braço cruzado por saber disso. Isso é ruim. Ele diz que a compreensão adequada desse problema implica em você ter uma angústia diante da nossa finitude, diante da morte, e poder traçar melhor nossos projetos aqui em vida. O que faz a gente ficar de braço cruzado seria o medo. O que ele fala que esse conceito de ser para a morte nos indica é uma autorreflexão sobre o ser, que ela seria mais adequada a partir do momento que tomemos conhecimento que a morte também é algo que nos cabe. E é algo que cabe também às pessoas que a gente gosta. Então por isso que a gente não pode meter o louco assim e achar que não acontece com a gente, que uma hora vai acontecer. Não é nem assim uma questão assim, digamos, de ser ou não ser. Vai acontecer, somos seres finitos, somos seres que existimos agora, mas um dia deixaremos de existir. E devemos viver a vida aqui na Terra da melhor forma, considerando que essa é a possibilidade que vai eliminar todas as demais possibilidades. Então basicamente é isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Até mais, tchau.